você nessa noite, irmãos. Se você está aqui hoje, é porque Deus quis que você estivesse aqui. Eu não sei se você tem a real noção disso, mas tinham muitas pessoas que queriam estar aqui no seu lugar nessa noite. E não podem. Às vezes estão encarceradas em algum lugar, ou estão hospitalizadas. E não podem ter a oportunidade de estar aqui louvando como você está. Mas você é um privilegiado de estar na casa de Deus. Eu sou um privilegiado de estar na casa de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus! Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia no livro de Gênesis. Hoje eu estou bem feliz, irmãos. Hoje é Dia dos Pais. No Dia dos Pais do ano passado, eu estava de serviço, não tive a oportunidade de estar com a minha família. Esse ano eu pude ter a oportunidade de estar. E ainda mais, Deus me presenteou com a oportunidade de passar a palavra dele. E a gente se arruma até um pouquinho melhor, né? Para trazer, bota um blazer e tal. O Flamengo foi campeão hoje, 4-0, glória a Deus. É só bênção. 5, mais uma bênção. Irmãos, Deus me deu uma palavra e ela mexeu muito comigo. Toda pessoa, todo pregador, antes de vir trazer uma palavra, essa palavra primeiro tem que confrontar ele por inteiro. Se ela não confrontar quem está aqui com o microfone, passando adiante a mensagem, então a palavra ela não vem de Deus. Antes de te confrontar, ela tem que quebrar quem está com o microfone por inteiro. A gente consegue ver o quanto que a gente tem que melhorar ainda. Diz assim, no Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Amém? Você pode se assentar. Esse texto aqui, irmãos, eu acredito que ele seja o mais conhecido da Bíblia. Todo mundo, em algum momento, já leu esse texto. Até quem não é cristão, até quem é ateu, conhece esse texto aqui. Conhece como que foi a criação. Até quem acredita que a criação se deu de uma explosão, de um Big Bang, sabe esse texto aqui. Sabe como que Deus criou as coisas. Sabe como que foi a sequência da criação de Deus. E esses dias eu estava lendo esse texto aqui, e eu não sei você, mas quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a estudar, eu procuro colocar a minha mente naquela cena aqui que está acontecendo, que eu estou lendo. Eu procuro me imaginar naquele ambiente ali e tentar visualizar tudo aquilo que está sendo descrito. Eu procuro tentar visualizar tudo aquilo ali, e com isso eu vou viajando no bom sentido da palavra. Você vai viajando e vai surgindo perguntas na sua mente, e Deus vai te respondendo. Você faz pesquisa aqui, pesquisa ali, vai surgindo umas dúvidas que edificam você e você vai tirando elas. E Deus falou comigo, a primeira coisa que Ele falou comigo nesse texto aqui, foi que mesmo esse texto sendo tão conhecido do jeito que ele é, muitas vezes a gente lê esse texto aqui de uma forma muito rasa, de uma forma muito genérica. A
a gente lê ele e a gente até acha bonito, caramba, Deus criou isso aqui, Deus criou isso, Deus criou aquilo, mas a gente passa direto por esse texto e a gente não consegue enxergar as revelações que o Espírito Santo quer dar, que estão por trás das letras, que estão por trás das Escrituras. E eu estudando esse texto, o Senhor me falou tanto, sabe, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o Senhor falou muito comigo. E uma das dúvidas, eu lendo esse texto aqui, que surgiu, se você for ler mais adiante, a Bíblia fala que o Senhor, Ele cria o sol, a lua, as estrelas, no quarto dia. E hoje nós sabemos que o nosso dia, ele é dia porque a luz do sol ilumina o nosso planeta. O sol, quando ele nasce, ele ilumina o planeta Terra e isso faz acontecer o nosso dia. A ausência da luz do sol faz acontecer a noite. E eu lendo a palavra, e a palavra fala assim, que Deus disse que haja luz, e a luz veio. E a palavra fala que houve noite, que houve manhã, e eu me perguntei, Senhor, mas que luz é essa que iluminou o meu planeta se o Senhor criou o sol somente no quarto dia? Que luz é essa que brilhou no planeta Terra se o Senhor criou o sol para fazer o dia somente no quarto dia? Que luz era essa? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu me peguei fazendo essa pergunta. E talvez você já tenha até na sua mente uma resposta de que era o brilho de Deus. Mas eu quero te mostrar na Bíblia a resposta que Deus me deu. E para você ver como a Bíblia, ela é totalmente entrelaçada do início ao fim. Uma pergunta que me surgiu no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, o Senhor foi me responder no último capítulo, nos últimos versículos da Bíblia. Sabe, lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 5, diz assim, ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Aqui Deus me respondeu que o Senhor não precisa da luz do sol para brilhar, para fazer resplandecer nada. O Senhor não depende de que nada brilhe mais do que Ele, porque a luz dele é mais intensa do que qualquer coisa que possa imaginar. E eu fui lendo isso aqui, e aí quando surgem essas perguntas, eu vou encontrando as respostas, aí eu começo a viajar ainda mais. Aí eu me empolgo no estudo, eu vou estudando. E aí eu falando com Deus, Senhor, mas como que se deu isso aqui? Porque o Senhor fala que haja luz. Então quer dizer que antes de o Senhor falar que haja luz, a luz não existia? Então quer dizer que o Senhor, antes de falar que haja luz, a sua luz não existia? Ela passou a existir depois que o Senhor falou isso? É claro que não. E aí eu fui pesquisar nessa frase que Deus disse, que haja luz. E aí eu peguei essa pequena palavra, haja. Eu falei, Senhor, como que eu posso... Será que essa palavra ela tem outros significados? Outras palavras que eu posso colocar nela que possa dar o mesmo sentido à palavra? Será que tem mais de uma flexão nessa palavra? Será que ela tem sinônimos que eu posso colocar nela, que eu consiga encaixar no mesmo contexto sem diferenciar a tua palavra? E aí eu coloquei no Google a palavra haja e os sinônimos dela. E para minha surpresa apareceu 51 formas diferentes de você substituir essa palavra sem você mudar o contexto da frase. Eu fui lendo uma por uma. E teve uma que quando eu li me chamou muito a atenção, que é sobrevenha. Sabe, colocando essa palavra sobrevenha aqui nessa palavra,
É como se Deus naquele momento disse que sobrevenha a luz, que sobrevenha a minha luz. E a palavra fala que a terra ela era envolta por uma escuridão. E no momento que a luz de Deus ele vem sobre o nosso planeta, ela entra em contraste com a escuridão que aqui tinha. E Deus viu que esse contraste era uma coisa boa. E Ele colocou o nome da luz de dia e colocou o nome da escuridão de noite. E para que Deus fez isso? Para que fosse necessário passar a noite, a manhã, e assim Deus criasse o primeiro dia. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, irmão, isso é muito bonito, isso é muito interessante, mas como que eu posso aplicar isso na minha vida? E aí Deus falou comigo. Sabe, a mesma maneira, a mesma forma que às vezes nós lemos esse texto e nós não nos apegamos aos detalhes que ele mostra, assim também é a nossa vida. Sabe aqueles cavalos que puxam carroça, que o dono ele coloca aquela viseira no cavalo para ele não olhar ao redor. E ele só consegue enxergar uma direção e ele vai, sem olhar nada do que está acontecendo ao redor dele. Tem vezes que na nossa vida nós também ficamos com essa viseira. E aí Deus falou comigo, filho, tem tantas pessoas que eu falo com elas, mas eu falo com elas nos detalhes. O problema das pessoas hoje é achar que eu só vou falar com elas enviando algum profeta, enviando algum pastor, enviando algum irmão, para apontar para elas e falar, olha, Deus está te dizendo isso. E aí Deus falou comigo, não é dessa forma só que eu falo. Tem vezes que eu chamo a pessoa por secreto, só eu e ela, e eu quero falar com essa pessoa nos detalhes, mas se ela não estiver atenta a ouvir os meus detalhes, se ela não estiver atenta a ouvir a minha voz, ela não consegue ouvir. E aí o que eu estiver falando com essa pessoa passa desapercebido. E talvez você pode ter entrado aqui nessa noite e está pensando assim, Senhor, o Senhor não fala tanto tempo comigo? Senhor, há tanto tempo que eu não ouço a sua voz, e Deus está falando com você, há tanto tempo que eu falo com você e você não me escuta. Sabe, o Espírito Santo, ele fala e ministra ao nosso coração 24 horas por dia. Mas cabe a nós estarmos sensíveis a ouvir a sua voz ou não. Se o nosso coração não estiver totalmente quebrantado na presença de Deus, a gente não ouve a voz do Espírito Santo. A gente não vê os detalhes que está acontecendo ao nosso redor. Sabe, às vezes no nosso dia, na correria do nosso dia a dia, acontece uma simples coisa. Dentro de 24 horas, às vezes em 1 minuto, Deus faz um simples detalhe acontecer. E aquele detalhe pode ser a resposta do que você tem pedido há tanto tempo. E aí foi o que Deus falou comigo, filho, hoje em dia as pessoas estão tão desapercebidas, a minha voz, elas estão esperando tanto receber revelações, receber profecias, estão esperando tanto para que eu use alguém para ir falar até elas. Só que tem vezes que o próprio Deus, ele quer falar com você face a face, através do Espírito Santo de Deus. Essa foi a primeira lição que Deus me deu nesse livro. E se você continuar mais adiante, a criação, ela tem uma sequência perfeita. Aquilo que Deus criou no primeiro dia seria essencial para o que Deus iria criar no segundo. O que Ele criou no segundo seria essencial para o que Ele iria criar no terceiro. E assim em diante até o 6º dia, porque no 7º Ele descansou. E se você continuar a leitura da palavra, você vai ver que no 6º dia, Deus criou os animais domésticos, selvagens, os que se arrastam pelo chão, e a última criação de Deus foi o homem. A última criação de Deus foi eu e você. E você pode achar, mas isso foi uma coincidência, mas eu te digo, para Deus não existe coincidência. Tudo que Deus criou no seu devido tempo, na sua devida hora, tem um propósito. A gente sempre ouve que o tempo de Deus ele é acima no nosso, e isso é uma grande verdade. O nosso tempo ele tem um nome, o tempo de Deus também tem um nome.
Isso em uma outra oportunidade que eu tiver, eu falo, mas o importante é passar que o tempo de Deus, ele é muito superior ao nosso. Tudo que Ele cria é no momento exato, na hora exata, do jeito certo, perfeito. E eu perguntei para Deus, Senhor, mas por que o homem foi a sua última criação? Por que por último o Senhor criou o homem e depois descansou? E sabe o que o Senhor me disse? Ele falou, filho, é porque tudo o que o homem fosse precisar durante toda a sua vida já havia sido criado. Nada do que eu ou você venhamos a precisar algum dia, Deus ainda vai fazer, ainda vai ser criado. Não, tudo já foi criado para a gente. Deus já criou tudo para que o homem vivesse plenamente feliz. E aí é que eu te falo, você às vezes recebeu uma promessa. Às vezes Deus até usou alguém para te revelar algo, falar, olha, Deus vai mudar a tua história. Olha, Deus vai mudar a tua vida. Olha, Deus vai mudar a tua casa. Deus vai salvar a sua casa. Deus vai fazer isso, aquilo. Isso ainda não aconteceu. E assim como já foi falado aqui, você acha que essa promessa, que essa revelação, ela ainda está sendo criada para chegar na tua vida? Não, ela já existe. A promessa não está sendo criada para você. Você está sendo aperfeiçoado para viver a promessa. Ela já existe. Sabe, tudo que Deus ele vem e te revela, tudo que Deus vem e te mostra, no mundo espiritual isso já aconteceu. No mundo espiritual isso já é uma realidade. Só que a pergunta que eu e você temos que fazer hoje é, Senhor, o que falta eu fazer para que isso venha acontecer na minha vida? Senhor, o que eu preciso aprender que eu ainda não estou aprendendo para que a tua promessa ela se cumpra na minha vida? Porque acredite, mais do que o desejo de você ser abençoado, é o desejo de Deus te abençoar. Sabe, nós que somos, hoje é dia dos pais, nós que somos pais, ou tem mães aqui também que fazem o papel de pai, nós amamos tanto os nossos filhos que nós seríamos capazes de dar a nossa vida por eles. Tudo que está ao nosso alcance de dar aos nossos filhos, nós damos. Com Deus não é diferente. A única diferença é que o amor que Deus sente por nós é infinitamente maior do que o que nós possamos sentir algum dia. Ele foi capaz de dar o seu único filho por mim e por você, mesmo a gente não merecendo nada. Então Deus ele quer muito te abençoar. Deus ele quer muito liberar sobre a sua vida aquilo que ele já revelou. Só que Deus também é soberano e infinito em sabedoria. Ele não é só amor, ele é sábio também. E ele sabe que mesmo te amando, se ele liberar algo sobre você, você não estando preparado para isso, não vai dar certo. Deus sabe que você precisa aprender ou amadurecer algo que ele queira na sua vida para ele te entregar aquilo que ele quer te entregar. Sabe o que tem impedido da promessa se cumprir na minha e na sua vida? O que tem impedido do agir de Deus se manifestar na minha e na sua vida? Sabe, o deserto que Deus manda, ele tem início, meio e fim. É uma linha reta. Deus manda o deserto para você passar por ele. Deus não manda o deserto para você entrar e ficar dando volta lá no meio. Porque o deserto, você entra nele, você aprende uma lição e você sai mais forte, você sai aprovado. Você sai apto para receber a bênção de Deus. Mas no momento em que você entra no deserto e você insiste em não ouvir a voz de Deus, você insiste em não aprender o que Deus quer te ensinar, então você entra e lá no meio você fica dando volta. E aí você se pergunta, meu Deus, quanto tempo que eu estou passando por essa dificuldade? Meu Deus, será que essa luta nunca vai ter fim? Meu Deus, será que a promessa nunca vai chegar? Mas ela já era para ter chego, já tem tempo. Talvez o que está atrasando é você mesmo. Talvez o que está atrasando é essa lição que era para você ter aprendido, mas que você não aprende.
E aí você fica dando volta ali. Deus nunca quer isso pra gente. Deus não quer que a gente fique no deserto para sempre. Deus não quer o meu mal, não quer o seu mal. Deus não quer ver a gente vivendo em dificuldade. Deus não quer te ver entrando aqui chorando com as lutas que você passa lá fora. Deus não quer ver você entrando aqui chorando por aquele seu familiar que você queria que tivesse aqui, mas que insiste em não vir. Deus não sente prazer em ver a tua família destruída. Deus não sente prazer em ver o seu filho afastado, em ver a sua esposa, o seu marido afastado. Deus não sente prazer nisso. E às vezes Deus quer te usar como pivô na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu grupo de amigos, para que o poder dele se manifeste. Mas para isso você tem que ouvir a voz dele. Mas para isso você tem que estar aos detalhes que Deus fala com você. Para isso você tem que estar sensível ao agir do Espírito Santo. Porque nenhuma palavra humana convence ninguém de nada. Sabe, eu posso passar a noite toda aqui pregando que eu não vou te convencer a nada. Sabe por quê? Porque eu sou pecador igualzinho você. Porque todo dia eu erro igualzinho você. Porque eu sou vaso de barro igualzinho você. Mas quem convence alguém de alguma coisa, esse alguém é o Espírito Santo. Ele sim tem o poder de tocar no seu mais íntimo. Ele tem o poder de tocar lá no seu coração, sabe aquela área que ninguém conhece? Ele tem o poder de tocar lá. Ele tem o poder de reverter os seus pensamentos. Ele tem o poder de fazer enxergar aquilo que você não enxergava. Mas o que tem feito essa promessa não se cumprir na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente vê gigantes se levantando na nossa vida. Às vezes a gente vê um problema e a gente olha para aquele problema e fala assim, meu Deus, que gigante na minha vida. Só que tem vezes que esses gigantes, eles começam na nossa vida como um anão. E dia após dia a gente vai alimentando. Dia após dia a gente dá comida para ele. E aquele anão vai crescendo. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Até se tornar um gigante na nossa vida. Será que o que tem impedido você da promessa de Deus se cumprir na sua vida, será que é aquela mágoa que você guarda dentro do coração? Será que é aquele perdão que você não deseja liberar ou que você não consegue liberar? Será que é esse sentimento ruim que você cultiva e alimenta dentro de você, que é o que impede do Espírito Santo se aperfeiçoar na sua vida e você aprender aquilo que Deus quer te ensinar? A gente acha que pecado é só o ato físico de você fazer alguma coisa e você está pecando. Quando na verdade Jesus, quando ele se fez em forma de homem, ele mudou o conceito de pecado. No Velho Testamento não existia graça. A graça ela veio depois da cruz. Antes, no Velho Testamento era lei. Eu vou dar um exemplo aqui de adultério. No Velho Testamento, a lei determinava o seguinte: se você for pego no ato do adultério, você vai ser apedrejado. Se você for pego no ato do adultério, você vai ser apedrejado até a sua morte. Ou seja, no Antigo Testamento o que a lei dizia era que o pecado era somente o ato físico de você pecar. Só que quando Jesus vem, ele muda o conceito. E ele fala, olha, se passar uma mulher, um homem na sua frente e no seu pensamento for impuro quanto a ele, no seu pensamento você já adulterou. Sabe o que isso nos diz? Que tem pecados que moram dentro de nós. Tem pecados que começam na nossa mente. Tem pecados que começam no nosso coração. E tanta gente acha que é santa,
Tem tanta gente que acha que não peca por não cometer o ato físico do pecado, mas por dentro só Deus sabe como está. Por dentro já se afastou de Deus há muito tempo. Porque o pecado, ele tem esse poder, ele cria uma barreira entre nós e a presença. O pecado, quando ele entra, ele cria um abismo entre a gente e o Espírito Santo de Deus. Não tem como o poder de Deus se aperfeiçoar em você. Não tem como o Espírito Santo falar com você se existe pecado, porque o pecado, ele gera essa separação. E como que está o seu interior nessa noite? De novo, eu te pergunto, o que tem te impedido da promessa se cumprir na sua vida? Se a promessa ela já está pronta, se a promessa ela já existe, o que tem impedido dela existir na sua vida hoje? O que tem impedido isso? Tem muitas pessoas que por passarem por lutas, por dificuldades, acham que Deus é mau. Eu confesso para vocês, em determinado momento da minha vida, a minha luta estava tão forte, estava tão intenso o vento, que teve uma vez que eu falei assim, meu Deus, que Deus é esse? Caramba, será que Deus não está vendo eu passar por isso aqui? Sabe aquele momento em que você só precisa de uma gota para você explodir? Eu estava nesse momento. Em determinada noite, eu moro lá em Coroa Grande, lá perto do restaurante do Betinho, lá perto do Yacht Club. E eu já estava sobrecarregado por tudo que eu já estava vivendo. Eu já estava no meu limite naquela noite. Eu estava a ponto de cometer uma besteira com a minha vida. E naquela noite, eu peguei minha moto, a minha esposa, o meu filho, e nós viemos até a praça aqui na orla da praia, para lanchar. Eu vou lá lanchar, vou esparecer um pouco a cabeça. Vou lá. E faltando uma gota para eu estourar. E aí nós paramos a moto ali, nós lanchamos, e na hora de voltar a moto enguiçou. A moto não pegou mais. Quebrou não sei o que da moto, do nada, quebrou a moto. E eu andei 2 quilômetros empurrando a moto. Com meu filho pequeno andando, com a minha esposa andando do meu lado, e eu empurrando uma moto pesada. E os motoqueiros passavam do meu lado e perguntavam, quer uma ajuda aí? Eu, não, tranquilo, pô. Só estou andando aqui porque, tranquilo. Eu empurrando aquela moto pesada 2 quilômetros. E no meio do caminho eu olhei para o céu e falei, Senhor, será que o Senhor não está vendo isso aqui que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo essa dificuldade que eu estou passando? Já não bastava tudo que eu estava vivendo dentro de casa, o Senhor me manda mais essa aqui? Sabe, tem vezes na nossa vida que é assim. Mas Deus nunca manda uma prova que a gente não é capaz de suportar. Tem coisas que a gente não entende no olho do furacão, mas quando a gente sai, a gente entende. Quando a gente sai, a gente vê que naquela dor tinha um propósito, tinha um ensinamento. E por que eu estou falando que eu olhei para o céu e pensei que Deus era mau? Porque teve uma vez no trabalho que certo alguém chegou para mim e falou assim, eu estava falando, eu não sei o que eu estava falando com um colega meu, comentando da igreja, e esse colega do trabalho chegou para mim e falou assim, mas que Deus é esse aí que você serve? Que mandou um dilúvio e matou todo mundo. Mas que Deus é esse aí que você serve, que mandou água e matou todo mundo afogado? Só porque não queriam seguir ele foi e mata todo mundo? Esse é o Deus que você serve? Tem vezes que o inimigo usa a boca de certas pessoas para vir provar eu e você. Tem vezes que ele nos vem confrontar cara a cara. E naquele dia, naquele tempo, eu ainda estava afastado. Eu ainda não estava buscando muito a presença de Deus. E eu confesso que eu fiquei sem resposta.
ele veio me confrontar com tanta certeza daquilo que ele estava dizendo, e eu não tive uma certeza para passar para ele. Naquele dia eu cheguei muito mal em casa. Naquele dia eu cheguei em casa e falei, meu Deus, como que eu tenho que aprender ainda? Eu queria ter dado uma resposta, eu não sabia dar. Isso já tem uns 6, 7 meses atrás. Esses dias eu estudando a palavra, Deus me levou lá naquele dia. Deus me levou de volta lá naquele dia. E falou, filho, sabe aquela pergunta que aquele jovem fez para você? Agora eu vou te responder. E aí Deus me deu 3 situações para falar o porquê que ele mandou o dilúvio. E aí Deus falou assim, filho, eu apareci, eu falei com Noé e falei para ele construir uma arca, porque o pecado naquele tempo, ele estava muito grande. As pessoas se esqueceram completamente de mim. Não havia mais temor algum nos seus corações. Então eu falei com Noé e dei as medidas da arca para Noé. E se você colocar as medidas da arca no dia de hoje, é um navio. É um verdadeiro navio. Sabe, eu trabalho na marinha, eu sou acostumado com navio. Quando eu vi aquelas medidas, eu falei, meu Deus, isso aqui é um navio. E quando a gente vê a construção de um navio, envolve muitos maquinários. Envolve guindaste, envolve soldador, envolve furadeira, parafusadeira, muita coisa, muito maquinário pesado para você construir um navio das medidas que Deus deu para Noé. Só que naquela época não tinha nada disso. Naquela época era um martelo e acabou. Se ouvia martelo ainda. E mais, na construção de um navio hoje em dia é mobilizado um grupo muito grande de pessoas para a construção de um navio. Naquela época só tinha Noé e seus 3 filhos. 4 pessoas para construir um navio sem nenhum tipo de maquinário. Então você consegue imaginar o tanto de tempo que demorou para a arca ser concluída. Desde o dia em que Deus deu a direção até o dia da sua conclusão. Você imagina o tanto de tempo que isso gerou. E eu fui pesquisar e vi vários vídeos, tem pessoas que falam que foi 120 anos, tem pessoas que falam que foi 80, 60, não importa. O que importa é você saber que foi um longo período. E se você olhar em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz assim, Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E aí Deus falou comigo assim, filho, antes de trazer o dilúvio, antes de matar todas aquelas pessoas, eu ainda dei a oportunidade delas se arrependerem. Não importa o tanto de tempo que durou, não importa se foi 120, 80, 60, eu dei um longo período para aquelas pessoas se arrependerem. E Deus falou comigo assim, filho, nunca foi o meu prazer enviar um dilúvio para matar todo mundo afogado. Sabe, durante todo o tempo de construção da arca, eu estava torcendo para aquelas pessoas se arrependerem, porque se elas se arrependerem, eu iria mudar de ideia, eu não iria mandar nada daquilo. E aí Deus me levou à segunda situação, em Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou uma chuva de fogo no céu e consumiu toda aquela cidade. Mas antes Deus me fez ler que antes dele mandar aquela condenação sobre aquela cidade, ele envia 3 anjos para passarem uma noite na casa de Abraão. E no dia seguinte, 2 anjos descem até aquela cidade para ver se o que estava acontecendo ali era de fato verdade. Se as acusações sobre aquela cidade eram de fato verdades. Só que 2 anjos, eles descem até a cidade e um acaba conversando com ele. E Abraão pergunta assim, Senhor, mas será que se tiver 50 pessoas direitas naquela cidade,
O Senhor não vai poupar por causa dessas 50 pessoas? E Deus respondeu para ele assim: se houver 50 pessoas, eu vou poupar a cidade inteira por causa dessas 50 pessoas. E aí Abraão continua: Senhor, 45, 40, 30, 20, 10. Senhor, se houver só 10 pessoas direitas naquela cidade, será que o Senhor não vai poupar elas por causa dessas 10 pessoas? Deus responde: filho, se houver 10 pessoas, eu vou poupar a cidade inteira por causa dessas 10 pessoas. E Deus manda aqueles 2 anjos para dar oportunidade àquelas pessoas. Só que quando os anjos chegam naquela cidade e se hospedam na casa de Ló, ao invés daquela cidade se arrepender, eles resolvem atacá-los. E ali Deus viu que o coração deles também não tinha mais temor nenhum quanto à presença de Deus. Você percebe que nessas 2 situações, Deus deu uma oportunidade para eles se arrependerem. E Deus falou comigo: filho, também não era da minha intenção, eu não senti prazer em mandar fogo sobre aquela cidade, porque eles são a minha criação, eu e você somos a criação de Deus. Deus não sente prazer no nosso mal, Deus não sente prazer no nosso sofrer, Deus não sente prazer na nossa angústia. Aí Deus falou comigo: filho, agora eu vou te levar à terceira situação que vai explicar essas outras 2. E Deus falou comigo assim: filho, você lembra quando eu falei com Jonas para ele ir até a cidade de Nínive e falar para aquela cidade: olha, Deus vai matar todos vocês, porque o pecado de vocês está tão grande que subiu até os ouvidos de Deus, e Ele me trouxe aqui para dizer que Ele vai matar todo mundo. E acontece toda aquela situação de que Jonas não quer ir, Deus faz aquele reboliço e ele vai. O importante é que Jonas vai e prega aquilo que Deus falou para aquela cidade. Só que naquela cidade acontece uma pequena palavra, que para a gente é uma palavrinha só, mas que no mundo espiritual ela tem um grande significado. Sabe, essa palavra no mundo espiritual ela tem um poder que você não tem como imaginar. Aquela cidade, ela se arrependeu. Sabe, quando as pessoas daquela cidade ouviram a palavra de Deus falando com ela, uma condenação certa que estava por vir, os habitantes daquela cidade e o seu rei, eles resolveram jejuar e orar fervorosamente para ver se Deus ele mudava de ideia e não mandava mais aquela condenação. E se você ler o livro de Jonas, no capítulo 3, vai falar assim: e Deus viu que eles mudaram, abandonaram seus maus caminhos. Então Deus mudou de ideia e resolveu não castigá-los mais. Sabe, uma pequena palavra foi capaz de mudar o destino de uma cidade inteira. Uma pequena palavra tem o poder de anular uma condenação que esteja sobre a sua vida. Uma pequena palavra tem o poder de mudar a sua história. Uma pequena palavra, ela tem o poder de fazer com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nessa noite. Eu só sei de uma coisa: você está sentado aí, eu estar em pé aqui e Deus falando com você não é uma coincidência, porque para Deus não existe coincidência. Isso aqui foi tudo arquitetado por Deus para você estar aí sentado ouvindo o que Deus tem para te dizer. Talvez você entrou aqui hoje para Deus te dar uma segunda chance. Talvez você entrou aqui hoje e tem uma condenação já decretada para você. Mas Deus está te dizendo: filho, se você se arrepender, eu sou poderoso para anular isso. Sabe, talvez você entrou aqui e você não entrou ligado com Deus. Talvez a sua vida não esteja sendo de ligação com Deus. E deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas que são tão ligadas com o maligno, que o trabalho que elas fazem, as obras mais que elas fazem, se você não estiver ligado com Deus, o diabo ele tem o poder de entrar na sua casa e fazer uma arruaça.
Se você não estiver ligado com o Espírito Santo todo dia, você não pedir a proteção de Deus, o diabo ele entra na sua casa e ele cria um reboliço. Sabe por quê? Porque a gente brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Você acha que o diabo ele ataca alguém com pouca força e outro com muita força? Não, ele vem com toda a força que ele tem para te derrubar de vez. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não importa o tamanho da força que o diabo venha sobre a sua vida, uma pequena palavra tem o poder de derrubar ele. Uma pequena palavra tem o poder de anular todo o trabalho feito. Uma pequena palavra tem o poder no mundo espiritual de fazer Deus ordenar um anjo nesse exato momento, de ir lá onde foi feito esse trabalho e falar, com ele não. E falar, você pode mexer com outro que não está ligado comigo, com ele não. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, e eu já entrego porque ainda tem algo para fazer. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, então eu vou entrar e cear com ela. Deixa eu te falar uma coisa, a porta do seu coração, nem o próprio Deus tem o poder de abrir. Isso é só você que pode fazer. Deus fala que Deus, ele fica assim, ó. Mas entrar sem você permitir que ele entre, isso ele não faz. A palavra fala, se alguém ouvir e abrir a porta do seu coração, então eu entro. Mas se você não ouvir, ou se você ouvir e não abrir, Deus não entra. Você quer ouvir uma coisa? No tempo do dilúvio na arca, a palavra fala que foi o Senhor quem fechou a porta da arca. Foi Ele que selou a porta da arca. Você sabe por que não foi Noé? Porque Noé era um ser humano igual eu e você. Eu acredito que quando a porta fechou, o dilúvio veio, as pessoas lá fora ficaram, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, agora eu vejo como eu estava errado. Pelo amor de Deus, abre, abre, abre. E se fosse Noé que tivesse fechado aquela porta, ele poderia se sentir tentado a abri-la. Mas por que Deus que fechou a porta? Porque Deus ele deu um determinado momento para aquelas pessoas se arrependerem. E quando acabou aquele momento e que Deus fechou a porta, acabou. Quando Deus fechou a porta, quando a oportunidade acabou, não importa se você vai chorar, não importa se você vai gritar, não importa se você vai pedir perdão, não importa se você vai espernear. A palavra fala que Deus não vai mais te ouvir. E é exatamente assim hoje. Nós estamos vivendo, nós ouvimos, desde que eu nasci, eu ouço falar, Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando. E tem muita gente que pensa assim, meu Deus, mas eu estou escutando há tantos anos e fala, Jesus está voltando e nunca volta. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está voltando. Você sabe por que hoje a gente vê tantas pessoas vestida com religiões que adoram maligno na rua, ou tantas investidas com mais frequência do inimigo? Porque o diabo ele está desesperado, porque ele sabe que ele está com o tempo contado. E ele sabe que ele tem que se apressar para conseguir ganhar cada vez mais almas para ele, porque o tempo dele está se esgotando. E um sinal disso é você ver cada vez mais a manifestação dele, agir dele. Isso é um sinal de que ele está desesperado para cada vez mais ele conseguir mais pessoas. Porque a volta de Deus ela está mais próxima do que eu ou você possamos imaginar. E deixa eu te falar uma coisa, hoje a porta da misericórdia, a porta do perdão, a porta da graça, ela está aberta. Mas a palavra fala que vai ter um dia que essa porta ela vai se fechar.
A porta nem sempre vai ficar aberta. Sabe, vai ter um dia que a presença de Deus, ela vai ser retirada do nosso planeta. E aqui vai reinar o mal. E se antes desse dia chegar, se você não tiver atravessado a porta do perdão, a porta da misericórdia, a porta da graça, você vai ficar. Assim como as pessoas imploravam a Noé para entrar naquela arca na época do dilúvio, e ele não podia fazer nada, porque foi o Senhor quem tinha fechado aquela porta. Deixa eu te falar, um dia, a porta que está aberta hoje, ela vai ser fechada. E não importa se depois disso você vai chorar, você vai espernear, você vai gritar, você vai pedir perdão, você vai se arrepender, a palavra fala que Deus não vai mais te ouvir. Sabe, talvez você entrou aqui hoje e Deus está falando com você. E a gente sabe quando Deus fala com a gente. A gente sente algo no coração, a perna começa a tremer, a gente sente o nosso corpo, a gente sente um calor. Alguma coisa acontece que a gente sabe quando Deus está falando com a gente. O nosso grande erro é resistir a esse chamado. O nosso grande erro é achar, se nos preocupar com o que as pessoas que estão ao nosso redor vão achar de nós. O grande problema é achar assim, meu Deus, se eu me acusar aqui, as pessoas vão achar que eu estou em pecado. Meu Deus, se eu acusar aqui, as pessoas vão achar que minha casa está em desordem. Elas vão achar que eu estou fazendo alguma coisa de errado, então eu vou ficar aqui quietinho. Mas a palavra de Deus também fala assim, que Jesus ele fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai. Sabe, naquele grande dia, vai ter um juiz julgando todo mundo, e quando nós partirmos desse plano aqui, para ir para o plano espiritual, nós não iremos levar carro, nós não iremos levar casa, dinheiro, não vamos levar nada disso, nós só vamos levar as obras que nós fazemos. E naquele grande dia, Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, me mostra as tuas mãos, o que você fez? E se você não tiver nada para mostrar, talvez você não tenha noção do que é você ser rejeitado por Deus. Mas hoje eu vim aqui te mostrar e te alertar o quão horrível que vai ser se Deus falar para você assim, você não. Mas a palavra fala que Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado de defesa. Então eu imagino naquele grande dia, Deus olhando para mim e para você e falando assim, me mostra as tuas mãos, o que você fez? E aí Jesus, que está à destra do Pai, falando assim, não Pai, esse aí eu conheço. Pai, esse aí não, esse aí salva ele, Pai, olha, esse fez isso, isso, isso e isso. Olha Pai, ele merece ser salvo por isso, isso. Olha Pai, o que ele fez aqui, Pai? Olha Pai, aquele dia que ele estava chorando e mesmo assim ele continua acreditando em você. E olha Pai, aquele dia que tinha tudo para ele desistir, aquele dia que tinha tudo para ele tirar a vida dele, mas olha Pai, ele continuou, ele resistiu. Pai, está vendo aquele dia que tinha tudo para ele não levantar e me confessar diante dos homens, mas olha Pai, ele se levantou. Absolve ele, Pai, salva ele. Isso é um papel de um advogado. E Jesus é o nosso advogado. Talvez você entrou aqui nessa noite e você rompeu a sua aliança com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, nunca foi o plano de Deus se afastar do homem. O homem se afastou de Deus. O plano inicial de Deus era todo dia descer dos céus e vir ter comunhão conosco, vir conversar conosco, vir perguntar como nós estávamos. Sabe, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, o plano dele era ter comunhão comigo e contigo. Mas o homem preferiu se afastar de Deus. E talvez você entrou aqui com a sua aliança rompida. Talvez você entrou aqui e você nunca teve a oportunidade de fazer uma aliança com o Pai.
Ou talvez você entrou aqui e você possa até estar com essa aliança, mas você tem coisas no seu interior que você precisa se arrepender. Tem coisas, áreas das nossas vidas, que somente nós temos o poder de refletir e identificar quais são os erros. E deixa eu te falar uma coisa. Na noite de hoje, Deus te trouxe até aqui para te dar uma oportunidade a passar pela porta da misericórdia. Deus te trouxe até aqui para passar pela porta da graça. Deus te trouxe até aqui para você abrir as portas do coração, do seu coração, e Ele poder entrar. E quando chegar aquele dia, você não ficar de fora, você subir até os mais altos céus com o Pai. Se você está aqui nessa noite, e você por algum motivo que aconteceu na sua vida, você se afastou, o Senhor está te chamando hoje para você vir até aqui. Eu quero orar por você. Jesus, Ele quer te ver, você, o confessando diante dos homens, para que naquele grande dia, Ele possa fazer o papel do seu advogado. Se você entrou aqui nessa noite, e você nunca teve a oportunidade de fazer uma aliança com o Pai, o Senhor te trouxe aqui hoje para você fazê-la. Deixa eu te falar uma coisa. Você não entende, e nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Às vezes nós saímos dessa porta e ali do lado de fora pode ter uma armadilha do inimigo preparada para mim e para você. Às vezes você virando a esquina ali, o inimigo pode estar te esperando lá. Mas antes disso acontecer, Deus te deu a oportunidade. Antes disso acontecer, Deus te deu a oportunidade. Filho, eu quero entrar no seu coração. Sabe, a gente tem um ditado que aquilo que é bom não é de graça. As pessoas falam, nada que é bom é de graça. Mas deixa eu te falar uma coisa. A graça de Deus, o perdão, a presença de Deus, para mim e para você, ela vem de graça. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele já pagou um alto preço por mim e por você. Para Deus, esse perdão, essa segunda chance para você não veio de graça. Para Deus custou o seu único filho, para que você hoje não tivesse que pagar nada por isso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Um dia a porta vai fechar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. E você possa não ter noção do que é ficar do lado de fora da porta. Mas eu não posso te convencer a nada. Quem convence é o Espírito Santo. E eu não sei se você está sentindo isso no seu corpo agora. E você está pensando assim, Deus está falando comigo nessa noite. Porque eu repito, nós sabemos quando Deus fala conosco. Nós sabemos quando a palavra ela é direcionada para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não liga para quem está do seu lado nessa noite. Hoje é você e Deus. Se você pudesse ver, se Deus tivesse por um momento, Deus te desse o dom de ver aquele grande dia, você pagaria tudo o que você tivesse para você conseguir ser salvo. Mas Deus hoje Ele está te chamando sem te cobrar nada. Deus hoje Ele está te chamando para você se arrepender. O mesmo arrependimento que não salvou as pessoas na época do dilúvio e não salvou as pessoas de Sodoma e Gomorra, mas que salvou a cidade e os habitantes de Nínive, é o que Deus quer te oferecer hoje. Sabe, essa pequena palavra, meu irmão, para você pode parecer muito pouca coisa, arrependimento.
mas você não tem noção da força que isso tem no mundo espiritual. Você não tem noção da autoridade que isso dá na sua vida, no mundo espiritual, para Deus entrar e cancelar tudo aquilo que o inimigo já tinha ao seu respeito. Você não tem noção da autoridade que isso dá para Deus ordenar os seus anjos para virem com a sua espada de fogo e batalharem contra tudo aquilo que tem se levantado na sua vida. Essa palavra tem muito poder. Lá em Salmos 52, a palavra fala que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Sobretudo, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Pode ser que você esteja preso nesse banco nessa noite. E se fosse para eu parar já o apelo, Deus já tinha feito eu parar. Mas se eu estou insistindo, é porque Deus sabe que ainda tem alguém para se levantar e vir até aqui. Sabe, eu não sei quantas pessoas que tem, mas Deus sabe que ainda tem alguém que precisa se levantar e vir aqui. E Deus está falando com você, filho, tinha uma condenação sobre a sua vida. Filho, tinha uma armadilha que o inimigo colocou no seu caminho. E você estava prontinho para cair nela. Mas hoje eu te trouxe aqui para te livrar disso. Hoje eu te trouxe aqui para dizer para o inferno que não tem autoridade sobre a sua vida, que não tem autoridade sobre a sua casa. Hoje eu te trouxe aqui, filho, para dizer para todo demônio, para mostrar que você é meu, que eu te escolhi, que eu não desisto de você. Você pode se afastar de mim, você pode desistir de mim, mas eu nunca vou desistir de você. Eu nunca vou me afastar de você. Sabe por quê, filho? Porque eu te amo de uma maneira que você não consegue explicar. De uma maneira que você não consegue compreender. Mas a palavra fala que Deus, Ele bate na porta. Deus, Ele não sai entrando. Deus bate na porta. E Ele espera você abri-la para que Ele entre. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele não entra. É um livre-arbítrio que Deus te dá. É uma escolha que Deus te dá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus pudesse por um segundo te conceder o dom de você enxergar o inferno, você vinha correndo aqui para frente. Se Deus te concedesse por um segundo o dom de você ver o céu, o dom de você ver aquilo que nos aguarda, você vinha correndo aqui para frente. Se você ouviu essa palavra e mesmo assim você está resistindo à voz de Deus, eu peço do fundo do meu coração que Deus possa te entregar mais uma oportunidade. Que Deus possa te conceder mais uma oportunidade. Porque eu digo e repito, nosso Deus não é um Deus mau. Nosso Deus não é um Deus que vai permitir que o mal chegue na sua casa só porque você não se levantou e não se arrependeu. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha em nós através da graça. E a graça é, nós não merecemos nada, mas mesmo assim Deus nos dá tudo. Que Deus te dê uma nova oportunidade. Que Deus te livre. Que Deus te guarde das armadilhas do inimigo. Que Deus anule na sua vida toda a condenação. Que pela graça de Deus, a misericórdia, o perdão consiga te alcançar, consiga alcançar a tua casa. Palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Senhor, eis aqui os teus filhos, Pai. Senhor, eles estão aqui, Senhor, te confessando diante dos homens. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que te confessar diante dos homens, o Senhor também o confessará
Deus, estão aqui porque elas ouviram a tua voz e resolveram, ó Pai, te obedecer. Porque essas pessoas, Pai, olharam para o seu interior e viram, Senhor, que tem algo que elas precisam mudar. E viram, ó Pai, que tem algo que elas precisam ser consertadas. Elas viram, Pai, que tem algo que elas precisam se arrepender, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua misericórdia na vida dessas pessoas. Senhor, olha para essas pessoas. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está no mais alto céu, mas mesmo assim o Senhor inclina os teus olhos para ver o que está acontecendo conosco. Pai, nós te pedimos, inclina os teus olhos e enxerga cada uma dessas pessoas nessa noite. Senhor, eu não sei o interior delas. Eu não sei, ó Pai, o que elas precisam. Senhor, eu não sei o que elas precisam ser mudadas. Eu não sei, Senhor, o que elas precisam ser transformadas. De uma coisa eu sei, Pai, que o Teu Espírito Santo visita elas nesse momento. Visita também, ó Deus, aqueles que estão no banco e que precisam, ó Pai, do Teu toque. Que precisam, ó Deus, da Tua transformação. Que precisam, Senhor, abrir as portas ainda para que o Senhor entre e faça morada. Senhor, escreve o nome dessas pessoas, ó Pai, no livro da vida, Senhor. Senhor, não permita que essas pessoas, Senhor, naquele grande dia, fiquem do lado de fora, Pai. Mas que essas pessoas, ó Pai, consigam enxergar e consigam ver, Senhor, e ter o discernimento de que precisam entregar a vida ao Senhor. Porque não existe outro caminho. Porque não existe outra solução. Não existe outra saída, Pai. O Senhor é a única saída. Trabalhe em cada vida aqui, Senhor, da maneira que precisa ser trabalhado. Sabe, Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe, cada pessoa aqui, do que cada uma precisa, no seu interior, no seu mais íntimo. E eu te peço, ó Pai, visita cada coração aqui. Pai, desde o mais jovem até o mais ancião. Visita, Senhor. Enche com Teu Espírito Santo. Traz a transformação. Senhor, anula toda a condenação do inferno. Senhor, quebra toda obra de feitiçaria. Senhor, quebra todo o trabalho feito naquela esquina, Senhor. Senhor, mostra para aquele pai de santo, mostra para aquela mãe de santo que nós somos os Teus filhos, Pai. E contra nós não existe o poder das trevas que prevaleça. Senhor, desperta a Tua igreja. Desperta, Senhor, as pessoas para a obra que o Senhor tem na vida delas. Em nome de Jesus. Não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também. Guarde no coração. Deixa eu te falar, meu irmão, abre o olho. Eu não sei do que cada um aqui precisa. E talvez você possa olhar aqui uma criança e você pode estar se perguntando, mas que problema que uma criança tem? É só ela com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, aos olhos de Deus, todos nós somos como uma criança. Não existe sábio diante de Deus. Não existe uma pessoa madura aos olhos de Deus. É por isso que Ele é o nosso papai. É por isso que Deus faz questão de que nós o chamemos de papai. Porque nós somos as suas crianças. Diante dele nós somos como crianças. Eu não sei do que você precisa, mas Deus está te vendo aqui nessa frente, nessa noite. O Espírito Santo manda te dizer que Ele está entrando e renovando você. Que Ele está indo lá no seu coraçãozinho e te renovando nessa noite. E transformando tudo aquilo que tinha que ser transformado. Sabe, enquanto a gente está aqui, você não tem noção do que possa estar acontecendo em um terreiro de macumba com alguém que queira o seu mal. Você não tem
exato momento que possa estar batendo um tambor para que você morra. Você não tem noção de que nesse exato momento possa ter alguém aqui na linha de trem arriando um despacho para o inimigo vir e derrubar sua vida, e derrubar sua família, e derrubar o seu ministério. Mas o meu Deus, Ele manda te dizer nessa noite que você é dele. E aquele que é dele, ninguém toca. Pode vir o demônio com mais autoridade que for, o nosso Deus é mais forte. Nada prevalece com a glória de Deus. Nada fica de pé debaixo da glória de Deus. O meu Deus anulou toda a condenação que tinha na sua vida hoje. O mesmo perdão que alcançou a cidade de Nínive e mudou a história daquela cidade, Ele alcançou sua vida nessa noite. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sabe, irmãos, eu não sou um pastor. E Deus, Ele não se importa com cargo. Deus não se importa com cargo. Se fosse assim, não existiria pastor desviado. Deus se importa com seu coração. Diante de Deus, estamos todos no mesmo nível. Deus, Ele se importa com seu coração, com seu interior. Que você possa ir para casa hoje se sentindo muito especial. Que você possa ir para casa hoje tendo a plena certeza de que existe um ser muito superior, infinito em sabedoria, em glória, em majestade, que te ama muito e que quer ter comunhão com você de novo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu gostaria de pedir aos pais que se coloquem de pé e aqueles que vão representar os pais, né? O Senhor nos deu um tema que fica lá em Lucas 15, que vai falar da parábola do filho pródigo. Amém? E as crianças, elas vão estar louvando e vão estar representando, né, essa parábola. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, O homem tinha 2 vem filhos. em meus braços, E o mais novo disse ao seu pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. e bem seguro. E o pai dividiu os bens entre os 2. Irei ao meu altar e ali Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. meu amor Então ele gastou todo o seu dinheiro numa vida desordenada. quero
ele arrumou foi cuidar de porcos. Então ele pensou: aqui eu estou morrendo de fome. Eu tenho vontade até de comer as bolotas dos porcos. Então ele pensou: até os servos do meu pai, eles comem do bom e do melhor. E eu estou aqui alimentando esses porcos e com vontade de comer essa comida de porcos. Quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele se levantou e foi ao encontro do pai. Seu pai, o vendo de longe, teve compaixão e o recebeu com um abraço. Meu alimento. E ele falou para o seu pai: pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço que me chamem de teu filho. Rápido, tragam a melhor roupa para vestir o meu filho. E também coloquem um anel em seu dedo. E vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, Vem em meus braços descansar. vem, vem, Seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. vem, filho amado, Vem como estás. 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 meu Pai.
meu papai. Abba, Pai. Assim agradecemos a rica oportunidade.